Carol, qual é a diferença quando você tem um planejamento imigratório e quando você não tem um planejamento imigratório? Vamos lá. Se você não tem um planejamento imigratório e você vem para o Brasil sem preparo, você pode trazer uma documentação errada, você pode enfrentar dificuldades nos órgãos públicos, você pode ter diferença entre documentações, então você fazer uma documentação, achar que ela está certa, e aí quando você for apresentar, você vê que essa documentação, por exemplo, não abre uma conta em banco aqui no Brasil. Então você enfrenta algumas dificuldades que, se você tiver um planejamento, você vai ser orientado para saber o que você precisa trazer para o Brasil e o que você precisa fazer de documentação para trazer aqui. Ou aqui na Polícia Federal, quando a gente vai lá no agendamento, a gente consegue te auxiliar até em questão de línguas. Então, por exemplo, se você não fala português, se o seu esposo, se o seu companheiro, se o seu funcionário não fala português, a gente tem na nossa equipe uma pessoa que te acompanha na Polícia Federal e consegue te auxiliar em todo o agendamento, em todo o pedido que a gente faz, né, que é pelo site. Então, toda essa tramitação que é necessária para o procedimento, ela se desburocratiza com um especialista. O principal medo que você pode ter é a deportação e não dar certo o seu procedimento de imigração e ter que sair do país. Isso pode ser resolvido com o procedimento e o planejamento imigratório. Como que a gente vai fazer isso e quais são as maiores aflições que você pode ter e enfrentar aqui no Brasil? Por exemplo, a língua portuguesa. Você chega lá na Polícia Federal, você não tem um atendimento na sua língua, porque você está em outro país, é outra cultura e você não sabe o que você vai enfrentar se você não tiver esse planejamento. Então você vai pedir a orientação e muitas vezes as pessoas vão dar essa orientação na língua portuguesa. Isso vai te impedir de conseguir fazer a documentação por falta de conhecimento. Se você chega com uma documentação errada, você também pode enfrentar uma trava nesse órgão público ou em qualquer outro que você vai fazer alguma documentação aqui no Brasil. Então, se você tem um planejamento em que você consegue fazer a documentação, já preparar essa documentação, deixar tudo certinho para o agendamento, para você fazer a entrevista, você consegue se precaver de um possível procedimento que não dê certo. Se você sabe quais são os requisitos necessários para o tipo de residência que você está pedindo para fazer a documentação, você também consegue se precaver dessa negativa e dessa deportação. Então, se atente que uma assessoria ela vai te auxiliar, vai te dar segurança desse procedimento. Se você quiser, também temos um acompanhamento em que vai te auxiliar nessa tramitação. Pessoas que estão acostumadas a lidar com os órgãos públicos, em que quando você chega aqui, você não vai se preocupar no que você precisa fazer, só que você tem as orientações necessárias para o seu agendamento e para você ter a sua documentação para morar no Brasil.